Olá, alunos da disciplina de Gestão Pública aqui do Instituto Federal do Sul de Minas Gerais. Vamos falar hoje sobre os princípios que norteiam a gestão pública, que são aplicados na área da gestão pública. Muito bem, os princípios, eles remetem como fundamento para dar solidez, clareza e objetivo da gestão. Clareza nos objetivos da gestão. Eles se dividem em constitucionais e supraprincípios. Os constitucionais são determinados pelo artigo 37 da Constituição Federal e os supraprincípios servem de pilares do regime jurídico para nortear a gestão pública. Muito bem, quais são os princípios? São 5 princípios que estão no artigo 37 da Constituição Federal que nós iremos trabalhar na aula de hoje. São eles: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tratando do princípio da legalidade. O artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal de 88, diz lá que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Muito bem, ou seja, as ações do Estado ou do gestor público necessitam estar previsto em lei e de forma que a lei determina. Muito bem, queridos alunos, vamos entender essa questão do princípio da legalidade. Ora, ninguém está livre da questão legal. Vivemos num ambiente jurídico, democrático e jurídico, no qual a gente deve ter algumas condutas, diretrizes baseadas em lei. E ninguém está livre, seja as pessoas públicas, sejam as pessoas privadas. Contanto, observe a lei, olha só. Fazer ou deixar de fazer, ninguém. E o Estado deve fazer o que está previsto em lei, o que a lei determina. Ora, pois, a pessoa que não é pública, uma pessoa privada, ela pode fazer o que ela quiser, exceto o que a lei proíbe. Já o gestor público, na sua atribuição pública, o Estado deve fazer o que a lei permite. Observem a diferença que é tratada no princípio da legalidade. Continuando. Princípio da impessoalidade. O gestor público eleito, concursado ou indicado deve ocupar o cargo para servir o interesse do povo. Ou seja, os atos do gestor público têm a finalidade pública. Deve ser norteado pelos interesses, então, da coletividade e não da vontade pessoal do gestor. Ora, pois, na atribuição pública, o gestor ele tem que ser impessoal. Ele não pode ter apadrinhamento, ele não pode ter favorecimento de um ou de outro grupo em detrimento do seu interesse pessoal. Não, o princípio que nós estamos estudando pede impessoalidade. Ok? Continuando. Vamos falar da questão moral, que é o princípio da moralidade. Falar de moralidade é algo muito complexo, porque a moralidade ela está ligada ao ambiente que se vive. De repente, em outro estado tem uma certa cultura, né? Aqui tem uma outra cultura. O que é bacana aqui, de repente, não é bacana lá. Vamos entender essa questão da moralidade dentro do serviço público. Muito bem. Além de legal, o ato administrativo tem que ser ético-moral. Tem que ser aceitável do ponto de vista ético-moral. Conjugando o que é legal, o que é moral e o que é ético. Queridos alunos,
algo que a gente sempre conversa nessa questão de o que é essa questão de moralidade, de ética, não é? Então, o que é ético? A ética, na verdade, está relacionado a não fazer ao próximo o que você não gostaria que fizesse com você. Perceba a questão da ética. Por quê? Porque, de repente, em outro local pode ser um pouco diferente, mas nesse outro local também, se você não gostaria que fizesse para você, não faça ao próximo, estará sendo moral e ético. Vejamos como complementa o nosso conteúdo. Olha só, o gestor público deve pautar em sua conduta entre o que é moral e o que é imoral, tomando muito cuidado com isso, o que é do bem e o que é do mal, o que é legal, o que é ilegal, o que é justo e o que é injusto, o que é conveniente e o que é inconveniente, o que é honesto e o que é desonesto. Ora, pois, falar de moralidade é algo que gera muita e muita discussão e que faz com que a gente tenha que ter muita responsabilidade, porque não existe ninguém perfeito. As pessoas cometem equívoco. Mas a questão da moralidade é uma questão que a gente tem que aprender com o grande mestre. O grande mestre ensinou, olha, se tem a moralidade para você, né? Ai de vós que não pratica as coisas e sobrecarrega o próximo. Então a moralidade, meus queridos alunos, você que está assistindo o vídeo, a moralidade é para você. Quem tem moralidade para o próximo e não faz nada do que prega, a isso tem um nome que o grande mestre deu. Se chama hipocrisia. Ok? Vamos tomar muito cuidado com isso. E, na verdade, é uma conduta de vida de cada dia que deve ser trabalhado nessa questão do que é moral. Dentro do serviço público, também é muito importante ter uma pessoalidade que busca seguir o que é moral. Muito bem, continuando, vamos falar da publicidade. Toda a informação produzida, guardada, organizada, gerenciada pelo Estado é pública e deve ser acessível à população de forma legal. Vamos entender, olha, a isenção da propaganda pessoal garante o verdadeiro controle pessoal. Ou seja, nós tivemos em 2011 a Lei da Transparência e o Decreto-Lei em 2012 garantindo acesso à informação, que a informação pública é regra, o sigilo é exceção. Ora, pois, nenhuma autoridade pública pode falar assim, olha, eu não quero que apareça meu salário porque é muito pessoal. Não pode fazer isso. Tanto é que, se nós entrarmos no portal da transparência, todos os salários estarão lá. Nenhum gestor público pode não apresentar, de acordo com o princípio da transparência, não apresentar os gastos de uma obra pública. Os gastos de uma ocorrência pública. Todos os números devem estar apresentados no portal da transparência. É isso que pede o princípio da publicidade. Muito bem, continuando, vamos lá. O princípio da eficiência. O princípio da eficiência foi inserido pelo artigo 37, mas a emenda constitucional, em 98, 10 anos depois, tratou exigindo explicitamente que é dever da gestão pública ter eficiência. Ou seja, a partir daí, o gestor público deve ter agilidade, perfeição, rendimento funcional, melhores resultados, atendimento satisfatório, melhores custos. Queridos alunos e ouvintes desse vídeo, ora, pois, a eficiência, ela também é necessária dentro da gestão pública. Não se pode trabalhar dentro de uma gestão pública e não apresentar bons resultados de acordo com o princípio da eficiência que está norteando hoje. As alterações na legislação atual, que estudaremos mais à frente,
pede um relatório de gestão que é periódico, que ocorre dentro de um ano, para ver qual está sendo a eficiência, ok? Nas próximas aulas nós vamos falar dos supraprincípios que fortalecem aí a ideia dos princípios que regem a gestão pública. Um forte abraço a todos e fiquem firmes nos estudos.